Quando o assunto é decorar a nossa casa, nós não podemos esquecer das paredes. Usar quadros para decorar qualquer parede em qualquer ambiente é uma forma fácil e muito elegante de decorá-las. Eu já falei sobre isso aqui neste vídeo, onde eu dei também dicas de como eu decorei as paredes da minha casa, que talvez possam ser também interessantes para vocês verem. Eu criei também esta parede de quadros, que você vai ver aqui o passo a passo agora de como tudo aconteceu. Além também, eu vou te dar algumas dicas do que prestar atenção quando você quiser colocar quadros nas paredes dos seus ambientes. Eu espero que tudo seja aqui muito útil para você e que você se divirta. Vamos lá! Olá, minhas queridas amigas, eu espero que todas estejam bem, sintam-se como sempre fortemente abraçadas por mim, que Deus abençoe a todas. Para quem não conhece o canal e não me conhece ainda, eu sou Maria Alice. Estamos falando aqui desse estúdio, agora todo arrumadinho. Eu mostrei para vocês como eu acabei de falar aí deste vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar o vídeo aqui no final deste vídeo para que você possa ver de como foi toda essa transformação, porque afinal, isso não era um estúdio antes, ou um escritório. Isso era uma área de serviço e sem nenhuma reforma, como eu tinha contado aí nesse vídeo. Veja o vídeo e vocês vão ver toda a história. Então, assim, não foi muito fácil transformar, mas tudo é possível quando se tem boa vontade, fé e também vontade de trabalhar. E como diria o grande poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. A nossa alma não pode se apequenar diante das coisas. Nós temos que pegar todos os nossos potenciais de inteligência, de sabedoria, de criatividade, de força de vontade, de persistência, porque muitas vezes a gente até começa, mas não tem aquela persistência, aquela resiliência para terminar, aquela disciplina para terminar. Então a gente precisa pegar tudo de dentro da nossa alma, do nosso espírito criado por Deus, e fazer as coisas. E quando a gente vê o resultado, gente, fica tudo tão maravilhoso, a gente se sente tão satisfeita, dá uma sensação tão boa de dizer, olha, deu um trabalho, mas eu consegui fazer isso em tudo, não só na decoração, em todas as coisas, materiais e imateriais na nossa vida. É sempre assim, a gente precisa sempre pegar o melhor de nós, porque nós fomos criados sim com essas potencialidades, por que não utilizá-las? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas, mas a gente não sabe por onde começar. E quando a gente tem ali uma dica ou outra, uma inspiraçãozinha, uma nova ideia, alguma coisa, então a gente se sente sim um pouco mais capacitado e com mais vontade de fazer aquilo. A princípio, fazer uma parede decorada com quadros não é difícil, mas também não é uma coisa que a gente deva jogar assim, de qualquer modo. Existem sim algumas regras, ou vamos dizer, algumas ideias às quais a gente precisa prestar atenção. A primeira coisa é utilizar bem a sua criatividade. Olhar para o espaço, ver quais são os móveis e outras formas de decoração que estão dentro deles, vasos, cortinas, almofadas, cama, ou se for no banheiro, na cozinha, enfim. Olhar para a decoração dela e dizer, bom, o que está faltando aqui? Ou de que forma eu posso ainda melhorar esta decoração? Olhar para as cores, para as dimensões, para as formas e criar um conceito. Esse conceito é a ideia do que você vai ter para aquela parede. Então você vai dizer, eu gostaria de botar motivos assim, assado, que os quadros fossem dessa forma ou dessa forma, que essa composição de quadros fosse mais moderna, mais arrojada, ou mais rústica, mais simples, mais elaborada. Enfim, é você quem vai dizer o que você gostaria de colocar ali, de acordo com o que já existe no ambiente, para que esta parede decorada não venha brigar com a decoração que já está ali naquele espaço. Daí você vai olhar para as dimensões. Num espaçozinho dessa parede, eu posso colocar 3 quadros grandes? Talvez, mas eu tenho que saber se primeiro eles cabem e de que forma eles vão caber de uma forma organizada. Sim, porque a ordem é algo muito importante quando o assunto é organização, limpeza ou decoração da casa. E eu já falei sobre isso aqui neste vídeo que você vai poder ver também depois desse. Um outro ponto muito importante é o espaçamento entre os quadros. Geralmente se diz que esse espaçamento deve ser entre 7 centímetros ou 15 centímetros. Mas eu considero que é você que deve dizer e olhar, vamos dizer, pelo olhômetro,
Como você quer o espaçamento desses quadros? De qualquer forma, se eles ficam muito afastados uns dos outros, vai dar uma ideia de vazio. E se eles ficam muito perto, vai dar uma ideia de muito apertado dentro daquele espaço que é aquela parede. Ao fazer a composição de quadros da sua parede, preste também atenção aos móveis que estão perto dessa composição. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, um balcão ou um aparador, a distância ideal talvez fosse do aparador para a próxima figura, talvez de 15 centímetros. Já em relação aos sofás, talvez seria bom que essa distância fosse de 25 a 30 centímetros, um pouco mais espaçada, justamente para dar essa ideia de harmonia. É verdade que existem técnicas hoje em dia de decoração que estão apoiando os quadros diretamente na peça, no móvel, mas hoje estamos falando aqui não de sofás, mas de paredes. Não esquecendo também da altura dos quadros em relação ao chão, para que eles não fiquem nem muito baixos, nem muito altos. O ideal seria que eles estivessem fixados mais ou menos na direção e distância do nosso olhar. Quando nós pensamos em colocar quadros nas paredes e decorá-las assim, temos que pensar também na disposição deles, na composição que eles vão fazer entre si. Vai ser um conjunto de quadros? Quantos elementos? Quantas figuras? Que cores? Que formas? Serão todos iguais em suas molduras? Serão molduras diferentes? E para que essa composição fique harmônica na sua parede e neste ambiente, é importante prestar atenção à medida mágica. É o efeito visual dado pela disposição desses quadros. Como eles vão estar alinhados. Muitas vezes nós fazemos um alinhamento que parece que eles não estão alinhados, mas sim, eles estão. Nós não somos obrigados a utilizar a medida mágica, mas muitas vezes ela vai ajudar sim a dar mais simetria e deixar esse espaço na parede bastante organizado e harmônico. Por exemplo, ela pode estar embaixo, então você dá uma linha e a partir dessa linha, você alinha os quadros para cima dessa linha. Ou você pode, por exemplo, fazer 4 linhas em volta, como se fosse um quadrado, e preencher todos os quadros de uma forma aleatória, mas que eles toquem nessas linhas. Ou muitas vezes vocês podem fazer o que eu fiz aqui. Eu peguei o centro, que foi este quadro, e a partir deste quadro, dele saíram todas as figuras. Para cima, para os lados, para baixo, em relação também à planta. Uma dica que eu dou antes de trazer qualquer quadro para a parede é tentar fazer essa composição em um espaço. Por exemplo, no chão, em cima do tapete ou em cima de uma mesa, em cima de uma superfície onde você possa ali brincar com essas possibilidades. Então teste sim os tipos de disposição, se decida por um tipo de disposição antes de levar à parede. E quando você souber o que você quer fazer e medir e ver que cabe na sua parede, você vai fixá-los. Antes de deixar rolar aqui o passo a passo de como eu pendurei essa parede aqui, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Se você estiver gostando desse conteúdo e gostar dos outros vídeos daqui do canal, por favor, sinta-se à vontade. Você será muito bem-vinda e eu tenho a impressão que a nossa troca vai ser muito boa. E por falar em troca, amigas, eu estive pensando, que tal um dia nós fazermos uma live? Para vocês me mandarem perguntas, eu responder na live, para a gente poder se conhecer melhor. Existem inscritas aqui que já estão antigas do canal. O canal não é tão antigo, tem 1 ano, mas onde a gente pode se conhecer melhor e vocês podem sim tirar algumas dúvidas, perguntar algumas coisas em relação ao canal. É uma possibilidade. Me diga então nos comentários o que você está achando desse vídeo e se vocês gostariam sim de participar da live. Quem sabe? Mas se você já está inscrito, veja se o seu sininho está ativado. E se você ainda não é inscrito, ao se inscrever, não esqueça também de ativá-lo. É ele que vai tornar possível que você saiba quando eu fizer vídeos novos. Bom, minhas queridas, agora que eu já falei dessas dicas que eu considero muito úteis e que me ajudaram muito e sempre me ajudam quando eu quero decorar as minhas paredes, vamos agora ao passo a passo dessa decoração aqui. Venham! Eu resolvi não comprar quadros prontos. Então eu peguei algumas fotos na internet, mandei imprimir e assim comprei as molduras do que seriam os porta-retratos ou quadro. Além das fotos e dos porta-retratos, eu comprei também 2 bastidores, aqueles de costura para bordar. Peguei também 2 retalhos de restos de costuras que eu já tinha feito, que combinavam com a decoração daqui dessa salinha. Além disso, para cortar as figuras corretamente dentro das molduras, eu precisei também de papel, de régua e de cortadores e tesoura.
E daí eu tirei o padrão de dentro do porta-retrato para cortar a figura exatamente no tamanho ideal da moldura. E quando elas já estavam cortadas exatamente nesse tamanho, foi apenas montar as figuras dentro das molduras. Talvez vocês estejam curiosas para saber o que eu vou fazer com esses dois bastidores e com esses restos de retalhos. Lembra das nossas aulas de costura? Pois é aqui que nós bordávamos antigamente. Então a gente pega essas duas partes de um bastidor e geralmente colocamos um tecido dentro deles. É exatamente isso que a gente vai fazer. Deixei os tecidos bem esticadinhos e montei os tecidos diretamente dentro dos bastidores. Isso você pode fazer com tecidos, bordados, enfim, o que você quiser aí dentro da sua criatividade. E no final é só cortar o excesso de tecido. E agora que eu já tenho o material todo pronto e preparado, vamos à parede. Como era uma área de serviço, existiam várias peças penduradas. Então eu tive a ideia de, com os quadros, cobrir esses furos que já estavam nas paredes. Essa é a primeira figura e a figura central dessa composição. É dela que vai sair aquela linha mágica que eu acabei de falar, com todas as outras figuras em relação a ela, inclusive a planta. Essa figura aqui eu queria colocá-la exatamente aqui, mas eu deveria fazer um outro furo. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma linha de nylon invisível, vamos dizer assim, por ela e pendurei em um parafuso que já estava na parede. Então assim ela ficou exatamente no tamanho que eu queria, sem precisar furar. A mesma coisa eu fiz com o último quadro. Voilá! Essa é a parede de quadros, prontíssima. Amigas queridíssimas, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que ele tenha sido inspirador para vocês de alguma forma e que tenha aí alguma utilidade para que vocês possam utilizar quando vocês forem decorar as paredes das suas casas com quadros. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, então me deem um like, isso ajuda. Não esqueça também de ver se o sininho está ativado. Compartilhe essas informações com outras pessoas que vocês sabem que vão gostar desse conteúdo. E me digam nos comentários tudo o que eu perguntei para vocês, ok? Sobre as lives e que outras ideias vocês teriam para me dar quando o assunto é decorar as paredes com quadros. Eu espero que fiquem todas bem, que Deus abençoe você, sua família, sua casa e todos aqueles que estão com você, principalmente sua saúde. Então eu digo até a próxima, fiquem bem. Até. Tchau. Tchau.